Boa noite, pessoal. Nós estamos começando hoje uma série nova aqui, falando sobre Jesus. Esse é um tempo de preparação para a Páscoa. Em geral, as igrejas cristãs, logo depois do Carnaval, começam o período chamado período da Quaresma. E aí, então, durante 7 domingos, a gente se prepara até chegar no domingo da ressurreição, e a gente vai estar focando esse tempo, falando especificamente sobre a pessoa e a obra de Jesus. Mas antes a gente vai fazer mais uma oração, para a gente começar essa reflexão aqui hoje. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós viemos até aqui para poder adorar, para poder ver pessoas queridas, para poder aprender, para poder orar, enfim, para poder colocar o nosso coração aqui. Todos nós temos a necessidade espiritual de um encontro contigo, e por isso nós pedimos que nesse momento agora, em que nós vamos abrir a Tua Palavra, vamos refletir, que o Senhor nos ajude, nos dê um coração atento, um coração sensível, para poder acolher a Tua Palavra, Pai, como a terra acolhe a boa semente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu recebi há algum tempo atrás, acho que alguns dias atrás, esse folhetinho que eu escaneei e coloquei aqui, chamado Centro de Restauração Espiritual. E aqui diz assim: conselhos, orientação, astrologia e evidência, leitura de tarô, cartas e búzios. Aí tem embaixo, pare de sofrer. E aí tem aqui falando várias coisas. Para cada problema existe uma solução específica, e somente consultando os oráculos de maneira séria, por pessoa verdadeiramente dotada de dons espirituais, é que as respostas certas são encontradas. E aí ele fala: descubra o que existe de oculto em sua vida. Problemas como amor não correspondido, casamento em crise, vícios em geral, medo, depressão, inveja, frigidez sexual em ambos os sexos, sua firme empresa ou negócio não vão bem, tem notado perdas de uns tempos para cá, quer descobrir uma traição, afastar rivais, receber uma dívida, sofre com problemas familiares, filhos problemáticos, não se desespere, ligue e marque já a sua consulta. E aí ele tem aqui várias coisas que ele faz, né? Karmas, resgates, alma gêmea, questões afetivas, enfim, trabalhos fortes, rápidos e definitivos. Esse folhetinho, na verdade, eu tenho certeza que você já deve ter recebido alguma coisa parecida como essa, andando por aí, no Rio de Janeiro, no Brasil, porque ele representa um pouco do que é a religiosidade brasileira. Ele representa um pouco daquilo que hoje faz parte desse ambiente. E veja, muitas vezes você pode até dizer: não, mas isso aí não tem nada a ver com cristianismo, com igreja cristã, com igreja evangélica. Tem sim muito a ver, até porque a gente tem hoje, se você procurar, e não precisa procurar muito, você vai achar muitas igrejas que praticam exatamente isso que está aqui. Eu coletei algumas das práticas que são muito comuns hoje em dia e que tem a ver com essa questão da religiosidade brasileira. Como todo mundo já conhece o velho hábito, a velha prática de colocar aquele copo da água lá em cima da televisão. E hoje nem dá para colocar, porque a televisão é de LED, fininha, né? Então você tem que colocar em algum outro lugar perto da televisão, senão ela cai. Hoje a gente já tem rosa ungida, uso de sal grosso, pulseiras abençoadas. Eu ouvi dizer que tem pente santo do kit de beleza da Rainha Esther, que você usa também, sabonete ungido, peças de roupa de entes queridos que já morreram, oração no monte, no vale, no deserto, na praia, enfim, óleos de oliveiras de Jerusalém, água do Jordão, batismo no Rio Jordão, trombeta de Gideão, cajado de Moisés. Já tem gente fazendo oração pela troca do anjo da guarda. Enfim, a velha sessão do descarrego que todo mundo já conhece muito bem, terapia do amor, unção da prosperidade. Agora, mais recente, que eu ouvi essa semana, um grande líder
brasileiro, cristão, evangélico, que proibiu todos os membros da sua igreja de comer maionese Hellmann's, porque diz que é o homem do diabo, o homem do inferno. Hellmann's é o nome. Então, se você usar maionese Hellmann's, você vai estar comendo o diabo. Então, veja, a que ponto chega a religiosidade brasileira muito criativa. Isso nós temos que confessar e admitir. Existe uma criatividade enorme nessas práticas todas que a gente vê ao nosso redor. Isso, na verdade, tem um nome, gente. O nome disso é sincretismo. Sincretismo é a marca registrada dessa religiosidade. Sincretismo é uma junção, uma união de várias crenças diferentes numa única crença. Então você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, coloca tudo no liquidificador e dá então o sincretismo, uma mistura de crenças. É importante a gente ter uma rápida definição sobre essa questão do sincretismo, e eu peguei essa definição num livro do John Stott, em que ele cita o primeiro secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas. Foi um concílio ecumênico que foi criado há anos atrás, e ele disse o seguinte, falando sobre o sincretismo, que é a visão segundo a qual não existe na história nenhuma revelação única de Deus. Ela diz que existem várias e diferentes maneiras de se alcançar a realidade divina, que todas as formulações da verdade ou experiência religiosa são, por sua própria natureza, expressões inadequadas dessa verdade. E que é necessário, então, harmonizar tanto quanto possível todas as ideias e experiências religiosas a fim de criar uma única religião universal para a humanidade. É bonito. De fato, é bem escrito. Essa é uma definição clássica do que é o sincretismo, ou do que seja, alguns também chamam isso de ecumenismo, ou seja, que é a junção, a união de tudo. Pegar um pouquinho de cada para a gente tentar ter o melhor no todo. Isso foi divulgado recentemente em âmbito mundial através desse filme, que eu acho que muitos aqui assistiram, chamado As Aventuras de Pi. Quantos aqui viram esse filme? Muita gente aqui viu, né? Se você não viu, eu separei um trechinho que mostra exatamente o momento em que esse sujeito ele foi criado na Índia, e ele é um cara que cresceu num ambiente extremamente do hinduísmo, com muitos deuses, mas ele morava numa família cujo pai era muito racionalista e antirreligioso, um pai que era muito cético. E aí ele teve as suas próprias experiências, o menino, o Pi, com 3 grandes religiões, com o hinduísmo, depois com o cristianismo e depois com o islamismo. Está aí um exemplo claro de sincretismo, de junção de crenças diferentes numa única experiência religiosa. Isso não é uma coisa nova, a gente daqui a pouquinho vai voltar a falar sobre o Pi, mas essa é uma realidade da qual a Bíblia fala. Se você pensa que isso é uma coisa nova, que é uma tendência atual, que é só fruto da religiosidade brasileira, isso na verdade é muito mais antigo. Se você for na Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, uma igreja que experimentou esse tipo de situação, ensino sincrético, e essa igreja é a igreja de Colossos. Na verdade, você está vendo ali aquele círculozinho vermelho, onde hoje fica a Turquia, bem na parte oeste. Ali a gente tem a grande cidade de Éfeso, e ali mais à direita nós temos Colossos. Essa foi uma cidade pequena, mas que exerceu alguma influência justamente por causa da questão sincretista envolvida na religiosidade daquele lugar. Na verdade, esse pensamento que se desenvolveu ali naquela região recebeu o nome na história de a heresia de Colossos. Então, o que foi essa heresia de Colossos? Essa heresia de Colossos foi uma mistura de elementos contidos no cristianismo, elementos contidos no judaísmo e de elementos contidos no paganismo e na filosofia grega. Então eles juntaram isso tudo, colocou isso dentro
liquidificador lá, bateu e saiu essa heresia de Colossos, que tinha muitas coisas com as quais a gente pode até concordar, mas que também tinham coisas questionáveis. Então, na verdade, a nossa proposta ao longo desse tempo que nós vamos passar juntos aqui, preparatória, essa série toda, nós vamos falar justamente sobre o problema que estava acontecendo ali em Colossos. Eles tinham uma influência de um movimento chamado gnosticismo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o gnosticismo vem exatamente da palavra conhecimento. Pregava uma salvação através do conhecimento. Era uma salvação que vinha através de conhecimento de mistérios que só eram revelados a algumas pessoas que praticassem determinados rituais, como culto aos anjos, e eles criam que Deus era puro demais, e ele não poderia ter criado isso tudo aqui, que é o caos da existência humana. Que, pegando inclusive alguns elementos aí da filosofia grega, filosofia platônica, eles entendiam que o espírito é bom, e que a matéria é má. Então, como que um Deus que é espírito poderia criar uma matéria que é má? Então, a solução é que Deus, então, criou seres que eram uma espécie de emanações dele, energias que fluíam dele, e que na medida em que se distanciavam de Deus, elas se tornavam menos puras. E aí, então, essas emanações de Deus, esses seres que eram considerados angelicais, é que tinham criado a matéria. Enfim, a coisa é bem confusa, é um pensamento um pouco esotérico. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do tempo aqui que a gente falar nessa série. Mas a questão toda envolvida aqui tem a ver com uma pergunta. Na verdade, essa é a principal pergunta da série inteira e que nós vamos começar a tentar responder hoje. A pergunta é essa: podemos crer em Cristo e em algo mais? Será que a fé cristã, será que a pessoa de Jesus, e eu acho que é muito difícil a gente encontrar alguém hoje que questione que Jesus foi uma pessoa boa, que questione que Jesus foi um grande líder, alguém cheio de bondade, que teve uma mensagem, inclusive, muito bacana. Mas a questão não é essa. A questão não é você reconhecer que Jesus é bom ou é mau. A questão não é você reconhecer que Jesus foi um grande homem ou não, porque isso quase todo mundo concorda que ele foi. A questão é se nós entendemos que Jesus é suficiente e que tudo o que nós precisamos para nos relacionarmos com Deus está em Jesus. Essa é a questão. Nós podemos crer em Cristo e junto crer e agregar uma série de práticas e de crenças relacionadas com outras coisas, podemos ou não? Para responder isso, então, é que a gente vai começar uma reflexão aqui. E eu vou começar justamente de onde eu parei ali no Pi, porque uma das partes mais interessantes é um diálogo que acontece de 1 minuto, numa mesa de jantar, uma refeição em família. E veja só o que o pai do Pi vai falar para ele. Vamos dar uma olhadinha, porque tem alguma coisa interessante aqui. Acreditar em tudo ao mesmo tempo é o mesmo que não acreditar em nada. A gente vai começar a refletir a partir dessa frase, pensando, será que nós podemos realmente acreditar em tudo ao mesmo tempo? Será que essa é uma decisão sábia? Acreditar em tudo? Ou será que nós precisamos ter a coragem de assumir algumas posições e de dizer, não, isso aqui sim, isso aqui não. Aquele mesmo secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas disse, afirmando a sua própria posição, o seguinte: está mais do que na hora de os cristãos redescobrirem que a própria essência de sua fé é o fato de que Jesus Cristo não veio para se constituir em uma contribuição a mais para o depósito religioso da humanidade, mas que através dele, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Essa, gente, é uma convicção que nós precisamos refletir. Jesus não vem simplesmente como um entre muitos caminhos. Jesus não vem simplesmente para ser uma opção a mais.
Ele não vem nem mesmo para ser o maior de todos, ele vem para ser único. Essa questão é muito importante e a gente precisa pensar, porque no meio de todo esse sincretismo, o que tem acontecido é um processo de esvaziamento da pessoa de Jesus. Jesus tem sido esquecido, Jesus tem sido diminuído, ele tem sido colocado de lado. Existe uma frase muito interessante do Dallas Willard, que escreveu aquele livro fantástico chamado Conspiração Divina. Ele diz o seguinte: a presumida familiaridade com Cristo tem levado ao desconhecimento, e o desconhecimento ao desdém, e o desdém a uma profunda ignorância. Antigamente a gente pensava que apenas culturas que não eram cristãs não conheciam Cristo. Mas hoje em dia, muitos dizem que nós já vivemos numa cultura ocidental chamada pós-cristã, em que muitas vezes Cristo não é conhecido. E um exemplo claro disso é um programa infantil que passou há alguns anos atrás, e eu guardei esse programa chamado Super Size Me. Nesse programa foi feita uma rápida pesquisa com crianças, se elas reconheciam algumas gravuras, algumas pessoas. E veja só um trechinho, um minutinho desse programa. Olha só que coisa curiosa isso aqui. Isso não foi na Arábia Saudita, nem no interior da África, gente. I'm going to show you some pictures, and I want you to tell me who they are. Okay. Who's that? You don't know? George Washington. Yeah? Who is he? He was the fourth president. He freed the slaves. And he could never tell a lie. Who's that? I don't know. You don't know? I don't know. George W. Bush. No, that's a good guess, though. Who is this? I don't know. What? I forgot the name, but I think I know. Yeah? Where have you seen her? That picture's on the front. Wendy. Nice. Who's that? McDonald. Ronald McDonald. Who is it? McDonald. What does he do? She was helping people at the cash register. He works at McDonald's. I love the pancakes and sausage. He brings every of his friends to McDonald's for a Happy Meal. Where have you seen him? On television, on the commercials. He's the character that made McDonald's. And he does a lot of funny stuff on TV. Esse programa segue mostrando como que muitas vezes crianças hoje, em alguns lugares chamados altamente desenvolvidos, democráticos, são incapazes de reconhecer uma gravura com a imagem clássica de Jesus. Nós vivemos então aquilo que Dallas Willard diz, a presumida familiaridade. Somos uma nação cristã, tem levado então ao desconhecimento, o desconhecimento ao desdém, e o desdém a uma profunda ignorância. A gente vive então nessa época da maldição do Cristo genérico. Isso é o título de um livro do Eugene Peterson. E se você pensar, as referências que nós temos a Jesus Cristo hoje no nosso tempo, todas elas são Jesus como o maior psicólogo que já existiu, como o maior líder que já existiu, Jesus como o maior médico que já existiu. Recentemente foi lançado um livro aí que é best-seller, chamado Zelota, que apresenta Jesus como uma espécie de revolucionário, mais parecido com Che Guevara do que com um mestre. E veja, são visões de Jesus. Muitas pessoas têm essas visões de Jesus. A questão é, será que no meio de tantas generalidades a gente não tem perdido e se esquecido daquilo que de fato é o X da questão, o que é Jesus na sua essência? É por isso, gente, que nós precisamos, no meio de todo esse sincretismo, dessa junção, desse mix religioso que a gente tem hoje, a gente precisa pensar quem é Jesus. Um entre muitos ou um único? Vamos pensar sobre isso hoje a partir da carta, começando aqui a carta
que Paulo escreveu aos Colossenses. E nessa carta, logo no início, ele estabelece aqui duas questões. Ele fala sobre a pessoa de Cristo, quem ele é, e ele fala sobre a obra de Cristo, que é o que ele fez. Hoje nós não vamos falar sobre a obra de Cristo que ele fez, porque não vamos ter tempo. A gente vai falar sobre a obra na semana que vem. Eu então queria falar hoje sobre a pessoa, ou seja, quem ele é, na visão da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e na semana que vem eu quero falar sobre a obra, aquilo que ele fez, para a gente tentar conhecer esse Cristo. Veja só, por que nós vamos fazer esse caminho? Alguém já disse que a melhor maneira de reconhecer o erro, de reconhecer o que é falso, é você conhecer profundamente aquilo que é verdadeiro. Se você quer conhecer uma nota falsa, e eu já li informações de que aquelas pessoas que trabalham em banco e pegam muito em dinheiro, elas são treinadas exaustivamente para reconhecer uma nota verdadeira. Por quê? Quando ela reconhece o que é verdadeiro, quando ela pegar o que é falso, ela vai saber dizer isso aqui é falso. Então o nosso caminho não é tentar estudar o que é falso. Nosso caminho é tentar estudar o que é verdade, o que é verdadeiro. Para que quando a gente se deparar com aquilo que é falso, a gente tenha condições de simplesmente distinguir. Tá bom? Então o nosso texto hoje é curto, é pequeno. Nessa introdução eu queria falar sobre Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. Diz o seguinte, falando de Cristo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é uma leitura da pessoa de Cristo feita pelo apóstolo Paulo. E veja só, o que é que ele diz aqui? Esse texto é muito rico, é muito profundo, a gente não vai examinar cada palavra, mas existem algumas expressões aqui muito importantes. São 4 expressões relacionadas com a pessoa de Cristo que eu queria colocar para você. A primeira delas é quando ele diz que ele é a imagem do Deus invisível. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Cristo é a imagem do Deus invisível. Nesse ponto, Paulo segue, ele não está aqui dizendo nada absolutamente inédito, mas ele está em acordo com o entendimento do Novo Testamento. Veja só que na carta aos Hebreus, a gente lê logo no capítulo 1, versículo 3, o que está ali: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. No texto de Coríntios, Paulo também diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. E aí ele coloca, que é a imagem de Deus. E veja, o próprio Jesus foi aquele que disse, respondendo ali a Filipe: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. O que a gente está vendo aqui nessa expressão de que ele é a imagem do Deus invisível? A imagem, gente, é a manifestação. Deus é invisível, mas ele se tornou visível a nós através de Cristo, através de Jesus.
Ou seja, Jesus é a revelação de Deus. Se você quiser ter alguma experiência ou conhecer algo acerca de Deus, o lugar seguro que você tem é aonde? Cristo. A gente pode ousar, inclusive, dizer o seguinte: quem diz que vê e conhece Deus, mas não vê e conhece a Cristo, não é Deus que está vendo ou conhecendo. Cristo é, sim, a revelação perfeita de Deus. E aqui há uma coisa bem legal, porque quando ele usa essa expressão imagem, eu me lembro lá de Gênesis, no capítulo 1, quando no iniciozinho da Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Veja, o homem foi criado à imagem e semelhança. O homem deveria ser, então, como Deus. Não Deus, mas como Deus. Só que, através do pecado, se criou uma barreira e essa imagem ficou borrada. Você imagina um quadro muito legal, que de repente eu jogo, dá um acidente, e eu jogo uma lata de tinta naquela imagem. Aquela imagem, ela está turva. Eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai, antes de ter TV digital, TV de LCD, TV de plasma, a gente tinha lá a televisão, e eu me lembro que quando a gente queria pegar, um sujeito subia no telhado, e ele ficava lá, mexendo na antena, e o outro ficava lá embaixo. Ele ficava gritando: e aí, tá melhor, não tá? E você ficava mexendo lá, e o outro aqui embaixo: tá melhor, vira mais, vira. E você ficava ali tentando achar a melhor imagem, porque a imagem estava cheia de fantasma. Você tentava achar a melhor imagem. O que nós temos aqui, gente, é isso. O homem, por causa do pecado, ele se desfigurou. Deus, então, deixou de ser absolutamente visível. A imagem de Deus se turvou através do pecado do homem. Só que Deus não brinca de esconde-esconde. Ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que os colossenses e aquela heresia de Colossos imaginava, que Deus, na verdade, só se revela através de mistérios e de uma religião de mistério. E hoje, na cultura evangélica, tem aí umas igrejas também que valorizam demais, e tudo aí virou até um jargão, né? Mistério, mistério. Veja, Deus, ele não brinca de esconde-esconde. Ele quer se revelar. Ele quer se mostrar. E sabe o que ele fez? Ele então manda a sua expressão exata. Não simplesmente um ser criado, mas o seu próprio filho. E ele manda e fala: eu quero me revelar através do meu filho. Todas as vezes que nós procuramos Deus longe de Cristo, gente, é como a gente tentar achar uma imagem sem um sinal. O que nós aprendemos aqui como aplicação é que nós não precisamos de novas revelações de Deus, ou mesmo procurá-lo em outros lugares ou pessoas à parte de Cristo. E aqui é preciso que eu faça um parênteses, que eu já poderia ter dito isso antes, mas nós estamos falando aqui de Cristo. Não estamos falando aqui do cristianismo, muito menos da cristandade e muito menos da igreja. Porque tem muita gente que confunde Cristo com o cristianismo, que confunde Cristo com a igreja. Eu estou falando de Cristo. Se nós queremos ver Deus, o melhor caminho é ver Cristo. Calvino, um dos líderes da reforma protestante no século XVI, disse isso aqui que eu achei bem bacana. Devemos ter cuidado em não procurar Deus, em nenhum outro lugar, pois, exceto Cristo, seja o que for que se oferecer a nós em nome de Deus, sucederá ser um ídolo. E sabe o que acontece? Ele, Calvino, também disse que o ser humano o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós gostamos de ídolos. E nós fabricamos ídolos. Não apenas os ídolos, as imagens de deuses ou de santos, mas ídolos, muitas vezes, modernos. E o Tim Keller tem um livro fantástico, e tem aí, a gente tem vários aí, essa semana chegou uma nova remessa de deuses falsos. Como ele fala desses deuses falsos do nosso tempo.
como os deuses do poder, o Deus do sexo, o Deus do dinheiro e por aí vai. Veja, tudo isso muitas vezes acaba ocupando um lugar que pertence somente a Deus. E o que Paulo está dizendo quando ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, é na verdade uma resposta àquele grupo que estava semeando no meio da igreja dos Colossenses uma ideia de que você podia ter, na verdade, acesso a Deus e conhecer Deus através de mistérios ocultos, revelados por anjos, revelados por experiências sobrenaturais, através de uso de objetos. E Paulo está dizendo, esquece tudo isso, porque na verdade só há uma imagem de Deus confiável, um lugar onde você pode realmente ter uma experiência com Deus, e esse lugar é Cristo. É o que ele está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. E logo depois ele vai dizer também, em segundo lugar, ele é o primogênito de toda a criação. E aqui, gente, logo depois eu quero ler isso aqui depois, essa segunda parte do versículo, mas veja a palavra que ele usa, a palavra primogênito. E para entender essa palavra, a gente pode pensar em dois caminhos. Primeiro, entender a questão cronológica. O primogênito é o primeiro em termos de nascimento, é o mais velho, é o filho mais velho. É justamente a partir desta compreensão que surgiu, inclusive, uma parte daquele grupo que semeava ensinamentos diferentes na igreja dos Colossenses, porque eles diziam o seguinte, olha, Jesus, na verdade, ele é apenas mais uma das emanações de Deus. Ele não é um ser eterno. Ele não é simplesmente essa imagem de Deus. Ele é mais um. E aí, quando Paulo fala, inclusive, nós temos alguns segmentos religiosos, algumas denominações, inclusive, que se dizem evangélicas, que dizem o seguinte, não, Jesus, ele não é divino. Ele é menos do que Deus. Porque ele, olha aqui, ele é o primogênito, ou seja, ser o primogênito, ele tudo bem, ele é o mais velho, mas ele foi criado também, junto com a sua criação. Porque entendem a expressão primogênito em termos de cronologia, de nascimento. Só que se você vai no Novo Testamento e na Bíblia de um modo geral, existe um outro entendimento da palavra primogênito, que é a questão da proeminência. Naquela cultura antiga, diferentemente da nossa, e é por isso que a gente tem dificuldade de entender isso, o primogênito não era simplesmente o mais velho. O primogênito era o herdeiro. O primogênito era o que tinha proeminência entre os irmãos. Se você distribuía uma herança depois entre os filhos, o primogênito seria o líder, o primogênito receberia toda a herança, o primogênito seria, na verdade, a continuação daquele clã, daquela família. Veja só, será que existe base para a gente entender que o que ele está dizendo aqui é primogênito neste sentido de primazia? Veja só o Salmo de número 89, versículo 27, para a gente entender isso. Também o nomearei meu primogênito. E aí ele classifica o mais exaltado dos reis da terra. Qual é o sentido de primogênito que nós temos aqui? É o cronológico ou é o de proeminência? Está óbvio. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2, também diz, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Gente, primogênito, então, aqui tem a ver com o fato de que Cristo é o herdeiro. Cristo tem a proeminência, a primazia, a supremacia sobre toda a criação. Tanto é assim que o texto diz, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tanto as que a gente vê, as visíveis, como as invisíveis. O mundo espiritual, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. E aqui, gente, segundo os melhores especialistas no texto bíblico, quando ele fala de tronos, soberanias, poderes, autoridades, ele está falando
de uma hierarquia de seres espirituais que se entendia, formavam aquelas emanações de Deus que eu falei há pouco. Então, o que ele está dizendo? Olha, tudo isso, Jesus não é simplesmente mais uma emanação, mais um trono, ou mais uma soberania, ou mais um poder, ou mais uma autoridade. Tudo foi criado nele e para ele. Tanto que no final ele diz, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele não é simplesmente mais um na criação. João vai dizer que no princípio era a palavra, falando de Cristo. E a palavra estava com Deus. Veja essa frase de um sujeito que foi primeiro-ministro na Holanda, muitos anos atrás. Não existe uma só polegada quadrada em todo o universo da vida humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não declare é meu. O Jesus revelado no Novo Testamento, gente, é esse. Aí você fala, mas como é que pode esse Jesus ter passado o que ele passou? Veja, é justamente porque ele passou pelo que ele passou que ele mostra quem ele é. Muita gente pensa que autoridade e poder é a mesma coisa, mas não é. Tem muita gente que tem poder nas mãos, mas não tem autoridade alguma para exercer esse poder. E tem muita gente que tem autoridade, embora não esteja revestida de poder. Jesus é aquele que tem não simplesmente poder sobre tudo, mas é aquele que tem a autoridade. A expressão clássica no livro de Apocalipse falando sobre Jesus é: digno é o Cordeiro. Ele é digno. A questão, gente, é que tem muito poder no nosso mundo que não tem dignidade alguma, não tem palavra alguma. Quando você fala dos políticos, dos governantes do nosso país, a expressão, o sentimento que todos nós temos não é positivo. Pelo contrário, é gente que não tem autoridade alguma, não tem dignidade alguma. Então, o que nós estamos falando de Jesus, a gente não pode confundir, quando ele fala do poder de Cristo, fazer uma projeção e achar que esse poder é do mesmo jeito dos poderes que nós vivemos. Não! O poder de Jesus anda lado a lado com a sua autoridade. E aí, qual é a aplicação disso? A aplicação disso é a seguinte: se estamos em Cristo, unidos a Cristo, com Cristo em aliança, não precisamos temer as forças do mal ou buscar proteção espiritual em nada além de Cristo, porque Ele tem a primazia sobre tudo. O que havia na igreja dos Colossenses era exatamente isso. Eles achavam que para se proteger espiritualmente eles tinham que satisfazer esses seres angelicais, e eles tinham que prestar culto aos anjos, fazer e cumprir determinados rituais prescritos, tanto no judaísmo, como lá nas religiões, no paganismo. Não, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você está em Cristo, meu irmão, não precisa de horóscopo para sair de casa, não precisa de água benta, não precisa beber o copo d'água em cima da TV, não precisa de sal grosso, não precisa de unção especial, você não precisa de nada disso para se relacionar com Deus, para viver bem, para ter o perdão dos seus pecados, porque Cristo é suficiente. Tem gente que morre de medo do diabo. Você não precisa, porque o diabo sim é apenas uma criatura, Cristo não. Quando Paulo fala de Cristo como primogênito de toda a criação, ele está falando justamente sobre essa supremacia. Ele é o herdeiro, ele é a autoridade. Será que ele já é a autoridade da sua vida, da minha vida? Que ele é a autoridade, ele é, mas será que você reconhece essa autoridade de Cristo? Ou será que você ainda vive com medo das forças do mal e busca proteção nas superstições ou nas mandingas que existem por aí? Ele é o primogênito. Terceiro lugar, já caminhando para o fim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A expressão clara de que quando ele falava do primogênito de toda a criação, ele não dizia
do aspecto, ele não falava a partir da ótica, da cronologia, como Jesus, um ser criado, está comprovado aqui. Ou seja, ele é antes de tudo, antes que houvesse qualquer coisa, havia Cristo. E veja, João, como eu disse, reconhece isso no seu evangelho, quando ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o próprio Jesus fez uma oração que eu desafio qualquer um aqui a fazer. Jesus, quando ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele disse, vocês orem assim. Mas Jesus fez uma oração, registrada em João capítulo 17, que eu desafio qualquer um aqui a fazer. Olha a oração que ele fez. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, está errado aí, junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Será que alguém aqui pode fazer essa oração? E aí, então, é o seguinte, a partir dessa oração, ou seguindo o C.S. Lewis, ou ele era um lunático, ou ele era um farsante, ou ele era de fato aquilo que ele disse. Não tem a opção de você dizer assim, ele era uma pessoa boa, mas era só uma pessoa, era só um homem comum, ainda que iluminado. Um homem bom, um homem no seu estado perfeito de juízo, não faz uma oração como essa, se ele não tiver profunda convicção daquilo que está dizendo. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, porque ele é antes de todas as coisas. E veja o que diz Hebreus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, já vimos isso, é a expressão exata do seu ser, e aí ele diz, sustentando todas as coisas por sua palavra. Veja, eu quero dizer para você o seguinte, Jesus não é apenas a origem, Jesus não é apenas aquele que criou tudo com Deus, Jesus é aquele que sustenta tudo e que dá sentido a tudo. Sabe o que John Piper falou sobre isso? Veja só, texto de John Piper. Todos os planetas da sua vida, sua sexualidade e desejos, seus compromissos e crenças, suas aspirações e sonhos, suas atitudes e convicções, seus hábitos e disciplinas, sua solidão e relacionamentos, seu trabalho e lazer, seu pensamento e sentimentos, todos os planetas da sua vida são mantidos em órbita pela grandeza, gravidade e brilho ardente da supremacia de Jesus Cristo no centro da sua vida. E se ele deixar de ser a beleza luminosa, ardente, satisfatória no centro da sua vida, os planetas vagarão em confusão e centenas de coisas ficarão descontroladas e cedo ou tarde colidirão em destruição. O que ele está dizendo aqui, resumindo, como uma aplicação, gente, é que sendo o Criador e sustentador de tudo, Cristo é o centro de gravidade, ou seja, o ponto de equilíbrio e significado da nossa vida. Sabe por que tem tanta gente entrando em colapso? Tanta gente nesse mundo que é como um planeta, um carro desgovernado, tanta gente absolutamente sem controle algum. E eu fico pensando como o nosso mundo está tenso, está nervoso. Já contei aqui que uma vez eu sem querer esbarrei, pisei no pé de uma senhora lá no centro, e a mulher, literalmente, se ela tivesse um revólver, ela atirava em mim. Porque é absurdo como as pessoas andam tensas, nervosas, irascíveis, como a gente não tem mais calma. O que é isso, gente? Isso é a falta da pessoa de Cristo. A minha convicção é que, sendo Ele antes de todas as coisas e nele tudo subsistindo, é nele que nós encontramos equilíbrio para a nossa vida. Se você quer equilíbrio, se você quer ser uma pessoa centrada, é em Cristo. O equilíbrio não está em outras forças espirituais, mas está em Cristo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Se a sua confiança, se o seu equilíbrio, se a sua paz
está no tamanho da poupança que tem lá no banco, ou dos seus investimentos financeiros, ou num apartamento que você tem, ou no carro que você tem, ou no seu emprego que você conseguiu com muito custo, ralando, estudando e passando num concurso público. Se a sua segurança de vida está nisso, meu irmão, então você é uma pessoa absolutamente prestes à falência. Porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança nessa vida está nessas coisas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente precisa de um ponto de apoio, de equilíbrio, além de nós. E esse ponto, segundo Paulo escreve aos Colossenses, está em Cristo, é nele. E não é em outras coisas que tudo subsiste. E por fim, para terminar e a gente encerrar, porque não temos mais tempo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Aqui ele fala de Cristo como cabeça, ou como a cabeça. E cabeça, gente, no contexto bíblico, é autoridade. E ele está falando aqui do corpo, que é a igreja, que é a nova criação. A gente pode dizer então aqui o seguinte: Cristo não tem apenas a supremacia na criação, mas também na nova criação, naquilo que Deus começou a fazer através da realidade física, da pessoa de Cristo, quando andou aqui nesse mundo. Ele é o Criador, mas também é o Redentor. Isso é importante, sabe por quê? Por uma questão que eu queria colocar para terminar. Você, simplesmente por estar aqui hoje, por respirar, por ser um ser humano, é alguém extremamente especial para Deus e objeto do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e você está incluído nisso. Quando você olha para você e você compara você com os outros animais, você observa, poxa, coisa fantástica, é o ser humano. A capacidade de pensar, a capacidade de amar, a capacidade de sentir, tudo isso é fabuloso. Mas é interessante que quando Paulo está escrevendo aqui, ele não para simplesmente na criação. Ele fala do corpo. Ele fala da recriação de Deus. Porque em algum momento da nossa história a gente se desequilibrou, a gente caiu. E a obra que Deus quer fazer na sua vida não é apenas te dar um corpo, te dar uma inteligência, te dar uma família. Ele não quer só isso. Ele quer recriar o seu coração. Ele quer recriar a sua vida próxima da vida dele. Isso, gente, é a igreja, é o corpo dele. Ele quer colocar você neste corpo, que é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. E para que você entre, para que você seja incluído, o que se precisa é tão somente reconhecer o senhorio de Cristo, a supremacia de Cristo. Reconhecer que ele é a cabeça. Reconhecer que ele é a autoridade. Isso parece simples, mas não é. Sabe por quê? Porque nós colocamos a autoridade da nossa vida e nos submetemos a um monte de outras coisas. Tem tanta coisa que é autoridade na nossa vida. É engraçado que quando a gente vai para a academia, a gente chega numa academia de ginástica e a gente se coloca sobre a autoridade daquele professor que está ali. Ele vai dizer, não, você vai fazer a sua série é essa, essa e essa. E você vai lá e faz. Quando você está na faculdade, você se submete à autoridade dos professores. A gente se submete à autoridade de um pai, de uma mãe. Agora já reparou como nós temos dificuldade de nos colocarmos sobre a autoridade de Cristo? Talvez porque a gente pense que Cristo é o Cristo das cruzadas. É o Cristo, muitas vezes, da igreja sincretista que a gente vê. Mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus faz um convite, venham a mim, experimentem o meu jugo, o meu fardo é leve, a minha carga é tranquila, você não precisa ter medo. E ele chama a gente para se colocar debaixo da sua autoridade. A aplicação, sendo Cristo a cabeça da igreja, não precisamos nem devemos nos submeter a nenhuma outra autoridade espiritual que não esteja submissa a Cristo. Os Colossenses
estavam se escravizando e se submetendo a autoridades espirituais, culto a seres angelicais, que não, em nada, estavam submissos a Cristo, ou não reconheciam a autoridade de Cristo. Paulo está dizendo, vocês não precisam se submeter a essa autoridade, vocês precisam se submeter a Cristo. Portanto, o último apelo e a última palavra que eu dou aqui hoje é, e o que eu desejo que você faça hoje, quando você voltar para casa, é pense seriamente na possibilidade de você realmente começar a se submeter a esse Cristo. Será que vale a pena a gente se submeter a Cristo como a cabeça? Eu creio que muitas vezes a gente dá cabeçada, a gente dá murro em ponta de faca, porque a gente quer autonomia, a gente quer que ninguém mande na gente, a gente quer que ninguém governe sobre a nossa vida, a gente quer ser a gente. Mas quando Paulo escreve para os Colossenses, ele está falando que Cristo é a cabeça. E, gente, é uma coisa assustadora um corpo sem uma cabeça. O que é um corpo sem cabeça? É personagem de filme de terror. É uma deturpação total. Resumindo, as 4 afirmações de Paulo aqui, não temos tempo para continuar. Ele, em primeiro lugar, é o quê? A imagem do Deus invisível. Ou seja, você não precisa procurar conhecer Deus em nenhum outro lugar. Não ore de manhã e diga, Senhor, eu quero que o Senhor... E veja, quero reconhecer isso para vocês. Eu fiz essa oração algumas vezes quando eu era adolescente. Eu deitava na minha cama e eu falava, Senhor, eu preciso saber a sua vontade para a minha vida. Então, fala comigo, Senhor, através de um anjo. Aparece um anjo. Eu queria que acordasse, eu dormia embaixo do beliche, e eu queria que de manhã, quando eu acordasse, orasse, para que tivesse uma mensagem escrita assim, no beliche, de Deus falando comigo. Quantas vezes a gente procura revelações fora de Cristo? E o que nós aprendemos que Cristo é a imagem. Quer conhecer Deus? Quer ouvir Deus? Ouça Cristo. Quer ver Deus em ação? Veja Cristo em ação. Quer saber como é que Deus age com os pecadores? Veja como Cristo agia com os pecadores. É assim que nós conhecemos Deus. Em segundo lugar, Ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele é o herdeiro, é aquele que tem toda a autoridade, a supremacia. E se é assim, não tenha medo, não se submeta, não fique apavorado com nenhum tipo de força espiritual. Não precisa bater na porta, não precisa ter medo de passar embaixo da escada. Você, se está em Cristo, está seguro, espiritualmente falando. E terceiro lugar, vimos também que Ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Ou seja, Ele é o ponto de equilíbrio. Ele é o centro de gravidade. A minha vida está equilibrada em Cristo. E por fim, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Se submeta a essa autoridade. Enfim, hoje eu queria conversar com vocês sobre a pessoa de Cristo. Na semana que vem eu vou continuar. Isso na verdade é uma mensagem dividida em 2, mas semana que vem eu vou falar sobre a obra de Cristo, o que Ele fez, não apenas o que Ele é, mas o que Ele fez. E aí então a gente vai completar esse quadro, tá bom? Mas vamos pensar um pouquinho, vamos fechar os nossos olhos, fazer a Deus uma oração, refletindo sobre essas palavras, sobre esse texto de Colossenses. Quero recomendar a você que leia a carta aos Colossenses durante essa semana. Quem sabe ao longo dessas próximas semanas você pode ler várias vezes essa carta. Deixe que essas palavras entrem dentro de você. Vamos fazer uma oração? Pai querido, lendo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu e também aquilo que foi registrado em outras passagens do Novo Testamento, nós nos curvamos agora diante da pessoa de Cristo Jesus.
reconhecemos que muitas vezes temos nos deixado levar pela ilusão de que Cristo é bom, mas não é tudo. Muitas vezes temos buscado refúgio em Cristo, mas em muitas outras coisas também. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a reconhecer a unicidade de Jesus. Reconhecer que Ele é único. Que o Senhor nos ajude, Pai, a experimentar a beleza de um relacionamento com Cristo. Que o Senhor nos dê discernimento, Pai, vivendo numa cultura tão cheia de falsos deuses, de tantos ídolos, numa cultura tão sincrética, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter o discernimento e poder receber e acolher o que é verdadeiro, rejeitando aquilo que é falso. Nos dê, Pai, o discernimento que vem do alto. Nos dê um relacionamento com Jesus. É o que nós te pedimos, por amor do teu Filho Jesus Cristo, aquele que é a imagem, aquele que é o primogênito, aquele que subsiste desde toda a eternidade. Por amor dele e em nome dele é que nós oramos.